O massacre de Sinop foi a síntese trágica, absolutamente trágica, de um país que tem que ao longo dos últimos 4 anos abriu a porteira para a importação, a compra de armas produzidas no Brasil, a legalização de armas que estavam no limbo da legalidade e em posse de pessoas que não poderiam ter esse porte, o desmonte da estrutura do Estado, de rastreamento dessas armas, de documentação, de manter um banco de dados sobre essas armas e, sobretudo, essa absoluta falta de consciência, porque havia e houve durante 4 anos um estímulo ao armamentismo, como se fosse normal e natural que as pessoas pudessem portar qualquer tipo de arma, inclusive aquela que foi usada no massacre de Sinop, uma espingarda 12, né, com uma naturalidade absolutamente chocante, é uma coisa selvagem, né? As imagens são a expressão de uma sociedade selvagem, né? Você vê com naturalidade 2 homens atirarem contra uma família e amigos que estavam contra a parede, sentados, adolescentes, idosos, homens, mulheres, 7 mortos. Foi absolutamente chocante aquela sequência de imagens. E mais chocante ainda a confissão desse criminoso bolsonarista preso ontem, em fuga, quando ele diz que ele afirmou isso, está gravado, que ele foi até condescendente com uma das mulheres, a única sobrevivente da cena, que era a mãe de um adolescente de 12 anos que foi morta ali no local contra a parede, porque ela caiu sobre o corpo da filha. O comparsa dele, que foi morto pela polícia, porque reagiu à prisão, reagiu à bala à prisão, o comparsa dele, que estava com uma escopeta, ia atirar nela. E aí ele disse que, revelando compaixão, disse que não atirasse. Então, assim, isso é expressão, isso é, assim, a epítome de quê? Da expressão dessa política armamentista que o Brasil, né, da qual o Brasil felizmente se livrou na eleição de 2022, mas que deixou uma marca profunda na sociedade e que isso a gente tem que desarmar agora. O governo federal está tentando desarmar desde o dia 2 de janeiro, diga-se muito bem, desde muito antes, né, dessa chacina. Mas a gente precisa desmontar o aparato de legalização de armas, de legalização dessa conduta. A gente precisa criminalizar os CACs, que é o contrário absoluto, né, da política do Bolsonaro, para que a gente possa pacificar de novo a sociedade. Há um empenho do Ministério da Justiça, do Ministério dos Direitos Humanos e do governo como um todo para que isso aconteça. Agora, é preciso que a gente faça isso de uma maneira enérgica, com um apoio, né, decisivo, fundamental dos veículos de comunicação e com o apoio do Congresso Nacional, para que isso não permita, para que essa estratégia de desarmamento da sociedade não se converta novamente numa porta de entrada, né, do discurso armamentista, do contrário dele, para que essa luta não autorize, né, o retorno de uma política bandoleira como a que acontecia até então. A ousadia é tamanha que os bandidos que invadiram, os criminosos que invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo no dia 8 de janeiro, eles roubaram as armas do GSI. Né? Foram encontradas armas do GSI nos gramados da Esplanada, no dia 9, no dia 10 de janeiro. Né? Eles agiam com naturalidade em relação a isso. Não por acaso, os índices de feminicídio aumentaram na esteira dessa política armamentista. Né? Esses boçais cretinos dos bolsonaristas, né, compraram armas com a mentira, a desculpa, o subterfúgio de que era para defesa pessoal, mas para massacrar as próprias famílias. Né? Não está dissociado o aumento do número de casos de feminicídio dessa escalada armamentista do bolsonarismo.
né, estimulada pelo governo passado. Então, essas duas coisas estão interligadas, né? E o massacre de Sinop, ele é absolutamente chocante, porque as imagens são fortíssimas. Assim, eu nunca pensei que eu poderia assistir a uma cena de execução, né, de família no paredão. Sabe o que aquilo me lembrou? Aquilo me lembrou a execução da ficção, quer dizer, aconteceu, mas ninguém filmou, né? Ninguém fotografou. O que você tem são elaborações em cima dos relatos do que aconteceu, né? Da família do czar Nicolau II na Rússia, né? Durante a Revolução, né? Aquela cena daquela família caindo contra a parede, daqueles amigos, daquelas pessoas que estavam reunidas ali, atingidas por espingarda 12, é uma coisa de uma boçalidade, é uma imagem tão antinatural da humanidade que ela só pode chocar.